maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, teu amor que não.
paz seja convosco, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui com vocês novamente no canal da União Ministerial. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Ricardo Apolinário, da Igreja Evangélica União Ministerial, com sede em Americana, São Paulo. E nós estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouco a respeito da palavra do Senhor. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora a oportunidade para estar se inscrevendo, né? E também estar ativando o sininho para que você seja notificado sempre quando entrar uma mensagem nova no canal. Mas vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no nosso tema de hoje. Eu quero convidar você, de repente está aí com seu tablet, sua Bíblia, seu smartphone, né, a estar abrindo comigo lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. No tema hoje, deste momento, nós vamos estar falando sobre propósito, ok? Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero agora, neste momento, estar orando em favor da sua vida, estar abençoando você onde quer que você esteja agora, neste momento, independente das circunstâncias, do contexto, mas que através dessa palavra Deus possa estar falando ao seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço agora, Senhor, na sua infinita misericórdia, que o Senhor alcance estas vidas agora, que estão assistindo este vídeo agora, essa ministração da palavra, que elas sejam alcançadas pelo poder, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que elas sejam transformadas e tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que haja uma ação transformadora nessas vidas, para que elas experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse nesse momento, quero falar com você a respeito de propósito. E, bom, a nossa vida, há um propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. A Bíblia diz lá no livro do Evangelho de João, né, que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Cristo nos escolheu e existe um propósito através da nossa chamada, até que hoje Deus tem nos guardado, Deus tem nos conservado, Deus tem nos dado direções, porque existe um propósito nas nossas vidas. E há um tempo determinado para todo propósito, que nós ouvimos aqui, para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: os propósitos do Senhor para a tua vida, eles ainda permanecem em pé. E neste momento é sobre isso que eu quero falar, sobre esses propósitos sobre a tua vida. Talvez você tenha andado temeroso pelo dia de amanhã, preocupado, mas Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus que supre, é o Deus que guarda, é o Deus que direciona a tua vida. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, que nós devemos aí confiar na provisão de Deus, porque olha só, as aves que estão aí nos céus, elas não plantam, não semeiam, não colhem, e a Bíblia diz que Deus as alimenta, assim como as plantas e tudo mais. Então, quanto mais nós na presença do Senhor. Então, Deus tem guardado a sua vida, e os propósitos de Deus na sua vida, eles não se frustrarão, desde que nós estejamos andando, caminhando segundo a vontade de Deus. Para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, e nós possamos viver o melhor de Deus para nós, precisamos estar vivendo no centro da vontade de Deus. Esse é um dos princípios importantíssimos e fundamentais para que nós possamos estar vivenciando os propósitos de Deus sobre a nossa vida. E mesmo em meio a tempos de pandemia, talvez em momentos de ansiedade, que nesse momento eu quero trazer uma palavra que acalme o seu coração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar o seu coração no meio dessa crise, onde Deus possa ministrar ao seu coração,
que Deus verdadeiramente está guardando a sua vida e Ele vai estar direcionando a sua vida, desde que você esteja caminhando segundo a vontade dEle. Porque Deus nos amou de uma forma incondicional. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você hoje pudéssemos ter um propósito diferente. Isso é um amor incondicional. Então, a cruz foi um ato de sacrifício, um ato de redenção. Talvez eu e você não teríamos condições de dar, por exemplo, se você é pai ou é mãe, ou enfim, seja um parente, um filho, nós não teríamos condições de fazer isso humanamente falando. Mas Deus deu seu Filho para morrer pela humanidade. E isso é a maior demonstração de amor por nós. E isso para que houvesse um propósito para as nossas vidas. E a Bíblia diz que hoje não existe mais nenhuma condenação sobre nós, sobre aqueles que andam em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma acusação. Talvez você errou lá no passado, você cometeu isso ou aquilo, mas Cristo morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E para que o propósito de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Quero trazer um exemplo bem prático para você a respeito do propósito de Deus e a forma como Deus agiu cumprindo o seu propósito na vida daquelas pessoas. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, fala um pouco da história de Moisés. E a Bíblia diz que havia um homem chamado José, que ele foi governador no Egito, um homem temente a Deus e um homem assim realmente muito considerado por Faraó. Mas a Bíblia diz que José e a sua geração acabam morrendo, bem como Faraó, que naquela época era responsável pelo reino do Egito, também num certo momento acaba partindo, acaba morrendo. Então surge uma nova geração, surge um outro faraó governando o Egito. E esse faraó não conheceu José, a sua geração, e nem tampouco ao Deus de José. E a Bíblia diz que esse faraó, ele passa a ser um opressor do povo de Deus. Então o povo de Deus passa a viver uma opressão, passa a viver como escravo no Egito, onde ali faraó tem o domínio. Porque no tempo de José era diferente. José é governador do Egito, José era um homem temente a Deus, ele tinha o aval do faraó, então o povo de Deus, então assim, realmente tinha uma vida diferenciada. Mas tudo isso passa, a geração de José passa, assume um novo governo de faraó, e então o povo de Deus passa a ser oprimido, passa a ser escravo. E a Bíblia diz que o povo, eles cresciam cada vez mais. Quanto mais eles eram afligidos, mais o povo de Deus estava se multiplicando naquela época. E Faraó, temendo que o povo de Deus crescesse muito e dominasse sobre os egípcios, a Bíblia diz, ainda falando lá do livro de Êxodo, a Bíblia diz que, então Faraó fala para que as parteiras, no momento que as hebreias, as mulheres de Deus ali fossem ter os seus filhos meninos, então que as parteiras não permitissem que esses meninos vivessem. Mas a Bíblia diz que as parteiras, elas fizeram o contrário, elas não obedeceram a Faraó. E quando então os meninos das hebreias nasciam, as parteiras, elas permitiam que esses meninos vivessem. Então olha só, aqui eu quero abrir um parênteses a respeito do propósito de Deus, guardando o povo de Deus, não permitindo que então o faraó destruísse aqueles meninos que estavam nascendo, aquela nova geração. Eu quero aqui abrir um parênteses para fazer uma colocação muito importante para você neste momento, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Entenda uma coisa: Deus pode usar pessoas e recursos para mudar a história, para que você seja alcançado, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não esteja desanimado por um contexto ou uma situação que talvez você parece que os seus projetos, os propósitos de Deus têm se distanciado da sua vida e parece que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero dizer para você neste momento que como aquelas mulheres foram usadas para que aqueles meninos vivessem,
Deus pode usar pessoas, Deus pode usar recursos, Deus pode usar muitas outras estratégias para que o propósito dele permaneça em pé na sua vida. Os propósitos de Deus vão ganhar vida em você. Os propósitos de Deus, eles não vão morrer ou nem tampouco perecer no meio do caminho. Mas Deus vai estar sempre zelando para que a palavra dele se cumpra na sua vida. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus vigia para que as suas palavras se cumpram em nossas vidas. Então, ou seja, Deus está atento ao propósito que Ele tem para a tua vida. E se você estiver andando segundo a vontade de Deus, andando no centro da vontade de Deus, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no tempo do Senhor, o propósito dele vai estar se cumprindo na sua vida, desde que você esteja fazendo a sua parte. Aquelas mulheres foram instrumentos nas mãos de Deus para que o propósito de Deus fosse cumprido, para que a vida daqueles meninos não fossem levados, né? E assim Deus também está trabalhando na sua vida, Deus está agindo e atuando na sua vida para que você também seja abençoado. Mas a Bíblia diz que Faraó ficou incomodado, porque Faraó tomou ciência do que estava acontecendo, que aquelas mulheres, as parteiras, elas não haviam feito aquilo que Faraó havia determinado. Então Faraó ele passa para uma medida muito mais drástica, fazendo com que, pedindo para que todos os meninos ali que nascessem das hebreias fossem jogados no rio para que morressem, para que a nação não crescesse, não se expandisse, podendo consequentemente dominar sobre os egípcios. Mas aí nesse cenário, o propósito de Deus, olha só, preste bem atenção, olha só, em todo esse cenário de caos, né, onde você fala, meu Deus, que perversidade, o que estava acontecendo? A Bíblia diz que tem uma mulher engravida, né, uma mulher, e essa mulher, ela ali oculta, né, o seu bebê por 3 meses, fazendo com que os egípcios não tivessem ciência que aquele menino ali estava com vida, porque a ordem era exterminar todos os meninos, e por 3 meses aquela mulher conseguiu ocultar esse bebê, não permitindo que os egípcios tivessem acesso a ele. Olha só os propósitos de Deus. E aí, temendo o que estava acontecendo, a pressão aumentando cada vez mais, aquele menino foi colocado num cesto preparado e foi colocado no rio abaixo. E a irmã dele acompanhou aquele cesto. E aquele cesto com aquele menino foi parar, sabe aonde? Lá onde estava a filha de Faraó, né? Ou melhor, ali estava. A Bíblia diz que ela estava ali com todas as suas concubinas ali e tal e tudo mais. E quando chega lá, esse menino chega lá, a filha de Faraó, ela se compadece daquele menino, né? Se compadece daquele menino. E a irmã que estava acompanhando ali o bebê, né, o seu irmão ali rio abaixo, viu que ele foi parar ali nas mãos da filha de Faraó. Então ela fala ela sugere, né, para que uma das mulheres hebreias pudesse cuidar do filho para ela. E a filha de Faraó concorda com essa ideia. E quem foi chamado para cuidar daquele bebê? A própria mãe foi chamada para cuidar daquele bebê. O que é mais importante? Nós sempre falamos de Moisés, né? Falamos muito da história de Moisés, porque esse bebê mais tarde recebe o nome de Moisés. Porque após ele ser cuidado pela própria mãe hebreia, depois ele é devolvido para a filha de Faraó, então o seu nome vem a ser Moisés. Mas talvez você fale assim, o propósito de Deus foi que Deus guardou guardou aquele bebê e tal. Também, porque Moisés ele tem uma grande história, foi um grande líder, foi o libertador do povo de Deus, ele retirou o povo de Deus da escravidão do Egito muitos anos mais tarde. Mas existe um detalhe importante. As mães estão me ouvindo neste momento. Qual é o maior prazer de uma mãe quando ela tem o seu filho? Filho, o seu bebê. É estar com esse bebê no colo, é poder amamentar esse bebê, é poder cuidar desse bebê, né?
E mediante as circunstâncias, talvez a mãe de Moisés, futuramente receberia o nome de Moisés, o bebê, a mãe dele não teria essa oportunidade pela opressão que estava vivenciando. Ela teve que colocar o menino no rio, dentro daquele cesto, para que ele não morresse. Mas o bebê foi parar nas mãos da filha de Faraó, que se compadeceu da situação. E a irmã estava ali acompanhando. A irmã disse: olha, a senhora quer que vamos colocar uma hebreia, tem uma sugestão, vamos chamar uma hebreia para cuidar desse bebê. E aí vem a própria mãe cuidar, e a mãe pôde cuidar do bebê, pôde amamentar o bebê, e posteriormente, mais tarde, esse bebê foi parar nas mãos da filha de Faraó. Né? Então, ou seja, o que uma mulher deseja é poder cuidar do seu bebê, tocar o seu bebê, ter o seu bebê nos braços, no colo para cuidar. E olha só o propósito de Deus. Aquela mulher que parecia que estava perdendo o bebê, que estava perdendo ali Moisés, mais tarde ela recebe Moisés novamente nos seus braços para cuidar, e ainda com o consentimento da filha de Faraó, e que mais tarde ele voltaria para o Egito, e ali teria todo o conhecimento, toda a ciência, teria uma educação diferenciada no Egito. Meus amados, só Deus pode fazer essas coisas. Porque eu estou contando essa história para você? Para te dizer como o propósito de Deus ele é perfeito. Porque como o propósito de Deus é perfeito nas nossas vidas. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 31, que o caminho de Deus é perfeito. Tem gente que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Meu amado, isso não existe. Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito do começo ao fim. Tudo aquilo que Deus realiza é perfeito. Deus tem um propósito na sua vida, Deus está dando um direcionamento para a sua vida. Talvez pedras podem estar rolando pelo caminho, mas como tudo aquilo aconteceu perfeitamente, como Moisés foi conservado, como Moisés voltou para os braços da mãe, e a mãe teve o privilégio, a honra de cuidar de Moisés, Deus vai te dar o privilégio e a honra dos seus olhos verem os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Deus vai cumprir ao tempo dele, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Talvez o que você está pensando agora, talvez desemprego, talvez morte, talvez destruição, talvez alguém enfermo, talvez os seus pensamentos tenham sido pensamentos autodestrutivos, mas Deus neste momento está te dizendo que os pensamentos dele ao teu respeito, a sua história, a sua vida, são muito mais altos, e que o propósito dele é perfeito para a tua vida, porque os caminhos de Deus para você são perfeitos. Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te criou, Deus não errou quando te formou, mas a Bíblia diz que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, ainda em formação, como disse o salmista Davi. Deus te conhece na sua estrutura, Deus sonda o seu interior, prova os nossos pensamentos, como está em Salmo 139, Deus te conhece na sua essência como ninguém. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja desanimado, você não mostre isso para ninguém, mas Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que está na sua alma. A Bíblia diz que pode porventura lá, de repente a mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esquece dos seus, e Deus jamais esqueceu da sua vida, Deus jamais esqueceu da sua casa e da sua família. Ele continua sendo Deus de provisão na sua casa, e os propósitos de Deus ainda estão de pé na sua vida, e você vai colher o melhor de Deus para a tua vida, porque o melhor dele está preparado para você, em nome de Jesus Cristo. E mediante esta palavra, eu quero orar em favor da sua vida. Eu quero profetizar esta bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou orando agora em favor destas vidas que estão nos acompanhando aqui através do canal do YouTube. Senhor, que elas sejam alcançadas, tocadas pelo teu poder. Que aonde havia tristeza,
onde havia angústia, onde havia desânimo, que a tua paz agora possa entrar e reinar, prevalecer nestes corações, Senhor, transformando aquilo que era causa em alegria, Senhor, trazendo alegria, Senhor amado, mudando as circunstâncias, Senhor, quem sabe talvez na família, quem sabe talvez um relacionamento conjugal, quem sabe talvez problema com os filhos, Senhor, quem sabe talvez ansiedade, angústia, depressão, síndrome do pânico. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e nós abençoamos a sua casa agora, a sua vida, e toma posse e creia que o propósito de Deus se cumprirá segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus sobre a tua vida, porque os pensamentos dele, como a Bíblia diz lá em Isaías 55:8, são mais altos que os nossos, e os caminhos dele são perfeitos, como a palavra diz segundo Samuel 22:31. Tenha isso com você, guarde isso no seu coração, pratique isso todos os dias, se levante e diga, por mais difícil que sejam as circunstâncias, os caminhos de Deus são perfeitos. Por mais frustrante que seja o momento que nós estamos vivendo, os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga enxergar, mas Deus sempre tem o melhor preparado para os seus filhos. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco aqui no canal União Ministerial. Se inscreva aí no nosso canal, curte aí essa mensagem, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, um forte abraço e logo mais nós estaremos juntos em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha.